Olá, seja muito bem-vindo. Este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família dicas e orientações a respeito da saúde e do bem-estar. Hoje nós vamos conversar com a Juliana Mara Flores. A Juliana é nutricionista clínica da SOS do Câncer, ela é especialista em nutrição clínica e saúde coletiva e é doutoranda em ciências da saúde. E hoje nós vamos conversar com a Juliana sobre saúde e nutrição. Eu já vou fazer a primeira pergunta para a Juliana. Juliana, no dia 31 de março é comemorado o Dia Nacional da Saúde e Nutrição. Qual a importância dessa data para a população? Boa noite, Patrícia. Obrigada pelo convite. É importante a gente falar da questão da alimentação e da saúde. Então, essa data ela foi criada para sensibilizar os brasileiros da relação, da importância da relação entre a nutrição e a saúde. O alimento ele pode tanto trazer saúde quanto doenças. Isso vai depender das escolhas que nós faremos. O que é alimentação saudável? Boa pergunta, Patrícia. A alimentação saudável, ela tem alguns atributos que ela tem que ter. Primeiro, ela tem que ser saborosa, ela tem que ser acessível, colorida, variada. E não necessariamente a alimentação saudável é aquela que a gente vê nas propagandas vendendo como os alimentos fit, os alimentos da moda e que esses são saudáveis. A alimentação saudável, ela deve ser baseada principalmente em alimentos in natura e minimamente processados, ou seja, que não tiveram grandes modificações pela indústria. E a gente deve evitar os alimentos ultraprocessados, alimentos industrializados, enlatados, que são muito ricos em sódio, em açúcar, gordura, além de outros conservantes, outros realçadores de sabores, aroma artificial. Então, a alimentação saudável, ela deve ser sim colorida, sim saborosa e ainda respeitar a cultura, né, e os afetos daquela pessoa. Cada região tem uma cultura diferente e as pessoas elas têm uma relação de afeto com os alimentos que elas consomem. Falando sobre o papel da alimentação e nutrição na prevenção de doenças, quais doenças podem ser evitadas com uma alimentação saudável? Bom, a alimentação saudável ela participa da promoção da saúde e também da prevenção de doenças. Como você perguntou, as doenças que a gente pode prevenir são as principalmente relacionadas com os hábitos alimentares. A primeira que a gente lembra é a obesidade. Claro que existem fatores genéticos, mas também existem fatores ambientais relacionados ao hábito daquela família, que pode ser um ambiente obesogênico, né, que a gente chama, que tem consumo de alimentos que vão favorecer o surgimento da obesidade. Além disso, diabetes, hipertensão, que também tem fatores genéticos, mas também tem fatores ambientais, e nesses casos a obesidade é um fator de risco para o diabetes e para a hipertensão. E ainda é possível o surgimento de outras doenças decorrentes dessas, insuficiência renal, né, problemas cardíacos, todos agravados pelos maus hábitos alimentares. Juliana, podemos associar a alimentação inadequada ao surgimento de câncer? Sim, existem alguns estudos falando sobre isso, do surgimento do câncer associado a maus hábitos alimentares. Como as outras doenças crônicas, né, não transmissíveis, que eu citei, hipertensão, diabetes, existem os fatores genéticos, obviamente. Mas os fatores ambientais, eles também estão presentes no desenvolvimento de alguns tipos de câncer. E a alimentação faz parte deles, né? Então, quanto mais, e aí citando também a questão dos alimentos ultraprocessados e com as substâncias artificiais que são consumidas nesses alimentos, né? Que são usadas pela indústria nesses alimentos, como os corantes, conservantes. Então, esses alimentos, já existem estudos falando sobre o maior risco de desenvolvimento de câncer para quem consome esse tipo de alimento em maior quantidade. E como nutricionista, você acredita que as pessoas estão mais conscientes sobre as necessidades de mudanças nos hábitos alimentares? Eu acredito sim, Patrícia. Eu acho que as pessoas estão mais atentas a seus hábitos alimentares. Só que tudo é necessário um equilíbrio. O que tem surgido são pessoas que têm uma preocupação exagerada
com as questões alimentares e só consomem alimentos que em seus rótulos tá escrito que são alimentos fit, né? E isso tem trazido para o surgimento de uma nova doença que já está sendo estudada, a ortorexia, que é essa atenção exagerada, essa preocupação exagerada. Isso também não é saudável. Alimentação é prazer, alimentação é saborear, né, de fato os alimentos, mas essa preocupação excessiva não é saudável. As pessoas têm ficado mais atentas, buscado as feiras de alimentos orgânicos, né? Isso é bacana e é interessante que a gente faça essas escolhas, mas tudo é questão de equilíbrio. A gente não pode nem não ter essa atenção com a alimentação, nem ter uma atenção exagerada a ponto que isso se torne uma preocupação. Por que devemos nos atentar aos rótulos dos alimentos que nós consumimos? Ótima pergunta, Patrícia. É importantíssimo a gente ficar atento aos rótulos. Os alimentos, eles são descritos no rótulo, aquela parte de ingredientes, do que tem maior quantidade para o que tem menor quantidade. Então, sempre quando a gente lê lá os ingredientes, aquele primeiro ingrediente que aparece é o ingrediente que tem maior concentração naquele produto. Não é só olhar a quantidade de caloria, né, olhar se o alimento tem gordura trans ou não, não é só isso. A gente tem que olhar a questão dos ingredientes também. A indústria, ela se utiliza dos rótulos, né, para impulsionar suas vendas. Então, normalmente no óleo vegetal vem escrito isento de colesterol, não contém colesterol. E logo embaixo, bem pequenininho, tá assim, como qualquer óleo vegetal, porque óleo vegetal não tem colesterol. Então, as pessoas batem o olho ali, vou comprar esse aqui que não tem colesterol, que tá escrito que não tem colesterol. Mas o equivalente a ele, que às vezes é até mais barato e não tem aquela informação, também não tem colesterol, né? Então, é muito importante a gente se atentar a isso. E em relação aos ingredientes, a gente olhar sempre aqueles alimentos que têm o menor número de ingredientes, porque os últimos ingredientes lá no final são conservantes, são nomes que a gente nem identifica como alimento, né? Então são substâncias químicas que são usadas como corante, como conservante, como aroma artificial, né, nos alimentos industrializados. Juliana, as pessoas atribuem a alimentação inadequada à falta de tempo, então elas consomem produtos embalados, ultrapassados e com baixo valor nutricional. É possível associar uma alimentação saudável à nossa rotina, essa rotina acelerada? É possível sim, com planejamento e atenção às nossas escolhas. Claro que isso vai depender da rotina de cada um. Por exemplo, se a pessoa almoça no restaurante, dá para ela fazer escolhas mais saudáveis naquele restaurante que ela vai comer. Ou escolher um restaurante que seja próximo, que vai oferecer opções mais saudáveis. Quais são essas opções mais saudáveis? Além do arroz e o feijão de todo dia, uma carne que seja mais magra, verduras e legumes em variedade. Se você prepara as suas refeições em casa, o tempo que você leva para preparar coisas que não são saudáveis, você pode preparar coisas mais saudáveis. Só ter planejamento e quando você for comprar as verduras, por exemplo, você higieniza todas as verduras, deixa secar, guarda e elas estão prontas para consumir. Quando você for consumir, você tira da geladeira ou você faz a sua marmita para você levar. No caso, por exemplo, de quem faz essas marmitinhas, você pode tirar um dia na semana e se organizar do que você vai levar ao longo da semana. A salada já estando higienizada na geladeira, você pega todos os dias e você pode congelar, né, os alimentos básicos, o arroz, o feijão, a carne, várias preparações que você pode fazer com frango e deixar pronta ao longo da semana, você vai levando para o seu trabalho, né, para contribuir com a saúde na sua rotina. Quais substituições alimentares seriam simples e trariam benefícios para a nossa saúde? Bom, tem algumas substituições, Patrícia, que são bem simples mesmo. Primeiro a gente tem que pensar que é melhor descascar mais e desembalar menos. Então, dá preferência sempre para os alimentos in natura. Agora, outra questão é em relação, por exemplo, aos temperos. Os temperos industrializados podem ser substituídos pelo bom e velho cebola,
alho, né? Aquele fundo de panela, principalmente que Minas conhece bem, né? Então, evitar os temperos de tablete, né? Esses caldos que já vêm prontos e substituir pelos temperos naturais. Além do alho e da cebola, nós temos orégano, manjericão, açafrão, vários temperos que podem dar sabor e ser mais saudáveis para a alimentação. Outra coisa em relação aos líquidos, né? Evitar de tomar sucos, refrigerante, suco de caixinha, né? Que tem muito açúcar, e até mesmo suco natural. É muito mais saudável comer a própria fruta do que tomar o suco da fruta. E o que a gente pode preferir para quando a gente tiver sede? Quando tiver sede, né? Ao invés de refrigerante, suco, preferir a água de fato. Então, a gente fazendo algumas substituições que são bem simples, a gente já consegue ter uma alimentação mais saudável. Evitar a gordura, né? O uso de óleo em excesso, evitar frituras, preferir os alimentos assados ou cozidos na sua própria gordura, na água que solta do alimento, evitando o uso em excesso de gordura. A economia do país, ela tem afetado diretamente a alimentação dos brasileiros. Como driblar essa situação para mantermos uma alimentação saudável? Infelizmente, sim, Patrícia. Essa situação econômica tem proporcionado uma situação de insegurança alimentar e nutricional. Uma dica para tentar driblar essa situação é preferir os alimentos que são da época, que estão com um preço melhor. Então, no caso das verduras, frutas e legumes, procurar lá no sacolão quais que são da época, que elas têm uma qualidade melhor e um preço melhor. Substituir a proteína, né, a carne, pela carne de frango ou carne de porco, que nesse momento estão com um preço melhor. Nós devemos fazer tipos de substituições que sejam possíveis dentro do nosso orçamento. Mas lembrando sempre, e aí estando em crise ou não, os alimentos, verduras, frutas e verduras da safra, eles têm uma qualidade melhor e sempre vão estar com um preço mais acessível. Juliana, foi uma honra conversar com você e com certeza nós aprendemos muito com você. Gostaríamos que você finalizasse falando um pouco dos benefícios da alimentação saudável e da prática regular de atividades físicas para a nossa saúde. Bom, essa deve ser uma dupla inseparável, né? A prática de atividade física com regularidade e a busca da alimentação saudável. Esses são dois hábitos que a gente tem que incorporar na nossa vida, né? A mudança de hábitos desejada para a promoção da saúde e para a prevenção de doenças. Então, essa é a dica que eu deixo, né? Buscar melhorar os hábitos alimentares, né, a mudança de hábito para hábitos cada vez mais saudáveis, e isso não é de um dia para o outro, e também iniciar uma prática de atividade física com regularidade. Eu aproveito para agradecer, Patrícia, pelo convite, né, e foi um prazer estar com você nessa noite. Juliana, um abraço. Fique com Deus e, como eu falei, foi uma honra verdadeiramente conversar com você. Você agregou muito ao nosso programa. Tenho certeza que tirou muitas dúvidas das pessoas que estão nos assistindo. Um abraço para você. E para você que nos acompanhou até aqui, eu deixo um abraço e não se esqueça, o nosso encontro está marcado. É sempre quarta-feira às 19h30 e eu, como sempre, espero por você. Um abraço e até lá.